Sejam bem-vindos a mais um Cine Tavão. Eu sou o Tavão, mais uma vez aqui, para comentar sobre um trailer, o novo trailer de Superman. Eu quero analisar um pouco alguns elementos que foram mostrados nesse trailer, comentar as questões da estética visual, que eu vi sendo muito debatido na internet, minhas opiniões sobre James Gunn, minhas opiniões sobre esse projeto, que eu acho que pode ser bem interessante, mas ele é sim um projeto um pouco diferenciado no que diz respeito a filmes de super-heróis que andamos tendo por aí. A gente vê uma tensão rolando ali entre a Lois Lane e o Clark Kent, que parece uma tensão amorosa, só que logo isso transita para uma entrevista com o Superman sendo interrogado sobre um caso que aconteceu. E é isso que nos leva direto quais serão os pontos desse filme, aparentemente. A gente tem esses eventos que ocorreram no país fictício da Borávia, que é um país da DC que estará fazendo a sua primeira aparição dentro desse filme, e com ele sendo investigado pelo secretário de defesa, que é o Rick Flag Sr. É um personagem que ele é o pai do Rick Flag e será o principal personagem no que diz respeito a esse mundo da DC em relação a operações governamentais um tanto nebulosas, principalmente envolvendo a Amanda Waller. Como podem ver, vai ser um ponto bem importante o país da Borávia. James Gunn já vem há algum tempo trabalhando na DC, introduzindo alguns dos países fictícios que o universo DC possui. Uma das grandes diferenças em relação a DC e a Marvel é que a DC se orgulha muito de seu mundo de fantasia, seu mundo com cidades fictícias e países fictícios. O James Gunn introduziu o Corto Maltese em O Esquadrão Suicida e também, recentemente, na série animada Comando das Criaturas, foi introduzido lá o Pocolistão. E agora nós temos a Borávia em Superman. E parece que todo o ponto principal vai surgir daí. Pelo menos é o que dá a entender o trailer, que começa com essa interrogação do Superman e da Lois Lane, com ela já sabendo que ele é o Superman e interrogando ele ali. A relação deles deve ser um ponto principal também dentro desse longa. Foi dito que não iria funcionar se eles não tivessem química. Eles parecem ter muita química em tela. A dinâmica deles está bem divertida e interessante de ver. E a Rachel Brosnahan é uma atriz talentosíssima lá em maravilhosa Miss Maisel. E eu mal posso esperar para ver como é que ela vai lidar com a Lois Lane aqui. Além disso, no trailer também vemos aparições dos personagens da Gangue da Justiça, que é esse grupo de heróis financiados pelo Maxwell Lord. Ao mesmo tempo que temos também a presença bem forte no trailer de Lex Luthor, incomodado com a existência do Superman e fazendo de tudo para acabar com ele. E vemos as ações do Superman serem questionadas, esse modo de agir dele, que é totalmente a ideologia do personagem nascida ali no final da década de 30, sendo colocado em um contexto político moderno, um contexto onde você não pode simplesmente ir em outro país e salvar uma pessoa, que isso implicará em uma série de questões governamentais por ele ser um americano. Eu gosto também como David Corenswet ali no seu Superman, ele tem essa ideologia muito clássica do Superman, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, porém há questões que ele não compreende, há questões políticas e burocráticas modernas que ele não lida bem, aparentemente. Do ponto de vista dele, é muito simples. Ele ajuda pessoas e ele faz o bem. Mas o mundo moderno não é bem assim que as coisas funcionam. Ações implicam em consequências. E aparentemente não é que o Superman não considere consequências. Ele parece considerar consequências como a morte das pessoas, mas não consequências para ele. E isso é um tópico que eu achei bem curioso. Além disso, o trailer também traz algumas aparições bem importantes, como dos seus pais, Jonathan Kent e Martha Kent, que aqui são interpretados por atores um tanto desconhecidos, o que ajuda mais a emergir no longa, assim como temos a presença do Metamorfo, aqui vivido pelo ator Anthony Carrigan, um ator genial que esteve em Barry recentemente. O trailer mostra que a história do filme, ou pelo menos sua premissa básica, vai girar ao redor de Superman tentando agir da maneira certa, salvar pessoas, e ele apanhando muito de todos os lados. É um filme que vai tratar sobre a dificuldade de fazer o bem nos dias modernos. Um mundo rodeado por ações governamentais, um mundo rodeado por corporações como a Luthor Corp e os heróis financiados pelo Maxwell Lord, que também é outro grande empresário da DC.
mas temos o Superman como essa figura do herói forasteiro, do herói que faz o bem sem estar ligado ao governo ou qualquer tipo de empresa. O que é uma ideia bem interessante como eles vão tratar disso aqui. A figura do Superman trará diversas inspirações e quadrinhos diferentes. Alguns que serão muito importantes para o conceito do filme é As Quatro Estações e Grandes Astros. São histórias que refletem o personagem e também refletem a marca e o legado do Superman. Além dos antigos desenhos animados da Fleischer, que são até hoje a melhor adaptação e os melhores filmes já feitos do Superman. E é claro, o clássico filme de 78, estrelado por Christopher Reeves e dirigido por Richard Donner. O filme também usará de muita inspiração nas HQs do Azzarello para Lex Luthor e da versão clássica do Jerry Siegel. Mas o ponto que eu acho mais interessante e que já é mostrado bem nesse trailer é que eles vão contrapor a versão clássica com as histórias modernas. Histórias modernas que debatem temas políticos, o local do Superman, debatem moralidade, o movimento reacionário, mas ao mesmo tempo teremos essa figura, né, do Superman clássico, Superman com a cueca por cima da calça, Superman que tem um super cachorro. Uma ideia um tanto arriscada, mas também uma ideia muito interessante se resgatar elementos perdidos do personagem para tornar essa nova versão única. E ela parece bem única. Esse Superman parece ter uma personalidade bem distinta, ele não consegue entender como ele fazer o bem é errado, porque ele não entende as maneiras como um mundo funciona. Ele não compreende essas questões. Nós veremos ele mergulhando numa jornada de entender melhor o mundo ao redor e entender o papel dele no mundo. Ao mesmo tempo, me parece um filme com uma estética visual bem interessante, bem criativa. O filme utiliza esse tom visual azul, que não só evoca mais da roupa dele e da estética futurista de Metrópolis, mas também ajuda a dar um tom de fantasia e a colocar a gente na ideia desse ser um mundo frio, onde o calor, onde o coração virá desses atos de heroísmo, virá do Superman. Mas também a gente vê um uso de sombras, uma câmera sendo bem guiada, dando fluidez a movimentos, deixando a ação bem imersiva. Eu gosto de como ele está trabalhando escolhas de lentes de câmera, vários efeitos interessantes, perspectivas diferentes, tem umas perspectivas de uma câmera vindo de perto, girando, é uma perspectiva bem próximo da ação, um uso de computação gráfica mais próximo dos anos 2000. Ele tem umas coisas ali que me lembram filmes como Piratas do Caribe, o uso do Gore Verbinski para ação, ou até mesmo filmes do George Miller. É um conceito de tentar trabalhar dentro de uma área mais plástica, não só pela questão da fantasia, mas porque acredito que a grande inspiração para essa nova DC e para esse Superman especificamente é emular aquela emoção, aquela fluidez que existe no desenho animado da Liga da Justiça. Eu não diria que é algo totalmente inédito para o diretor. Ele fez cenas muito parecidas dentro do Guardiões 3, seja nas lutas com Adam Warlock ou na famosíssima cena do corredor, onde tudo opera numa lógica mais de videogame, uma lógica mais de desenho animado. Uma ação super-heróica, uma ação que tem peso, mas que ainda assim ela é bem estilizada. E eu gosto do jeito que ele está trabalhando e no que está sendo mostrado aqui no trailer. Os diferentes pontos de vista na cena de ação, a maneira como a cena de ação, às vezes, a cena demora um pouco porque primeiro a câmera navega até você chegar naquele cenário. Se der, provavelmente porque o James Gunn trabalha aqui, mais uma vez, com seu diretor de fotografia, Henry Braham, que trabalha com ele desde Guardiões da Galáxia 2, Guardiões da Galáxia 3 e também em Um Esquadrão Suicida. É um visual que pode estranhar à primeira vista, mas que conversa particularmente com o personagem e com as ideias que ele está desenvolvendo aqui. E por mais que de longe pareça ter muitas coisas, realmente ele tem, mas são todos elementos que fazem parte do dia a dia do Superman, o que provavelmente deve significar que são uma série de eventos episódicos que vão convergir num mesmo cenário. Já faz um bom tempo que o James Gunn ele cria filmes sem seguir muito essa lógica de 3 atos, o que não é um problema. Há muitos grandes filmes que eu não vejo tendo 3 atos. Muita gente tem essa obsessão com o termo de 3 atos, mas na grande verdade é que não são todos os filmes, muitos filmes não usam essa estrutura. A estrutura dos filmes James Gunn e até de suas séries caminham muito mais na estrutura que seria uma história em quadrinhos.
usando muito da linguagem de como funciona um quadrinho para dentro da estrutura de um filme, basicamente sabendo como filmar, sabendo como desenvolver aquilo em linguagem de cinema. O próprio Guardiões da Galáxia 3, eu me lembro dos trailers, eu me lembro que parecia ser too much para um longa. E quando você assiste o filme, você percebe que são eventos separados que estão conectados. A participação do grupo do Stallone, aqueles diversos planetas para onde eles vão, os flashbacks do Rocket. É possível que esses elementos acabem não conversando direito? É possível. Existem muitas pessoas que não gostam da maneira como é fragmentado a trama do Guardiões da Galáxia 2, ou as barrigas que tem dentro de Esquadrão Suicida, que acaba travando em certos momentos o seu ritmo. O filme tem alguns mistérios no ar ainda, né? Dizem que pode ter alguma participação especial aqui e ali. E principalmente tem muitos mistérios na figura do sujeito encapuzado. E sobre o Metamorfo, eu sinto que esses são personagens que vão ser muito importantes na trama principal. E eu diria, é um chute meu até o momento, que essa trama vai envolver o Bizarro, que é aquele Superman alternativo monstruoso, mas também o Bizarro, ele encaixaria muito bem na ideia principal, que eu imagino, do James Gunn fazer um personagem de horror. E seria uma jogada muito esperta e interessante ele poder trabalhar com a figura de horror em um filme tão reluzente, tão fantástico, tão cheio de ideias mais solares, né? Por assim dizer. Parece ser um filme sobre esse embate, sobre o que é o Superman nos mundos atuais, e essa rivalidade do Superman com o Lex Luthor do Nicholas Hoult. Os atores parecem estar muito bem nesse filme, eu estou bem curioso para ver mais e mais desse Lex Luthor. Provavelmente deve ser o melhor Lex Luthor desde o Lex Luthor de Smallville, assim espero. E o Superman tá muito interessante, né? Ele tem pontos de vista, ele tem uma personalidade. O Superman vem sofrendo um grande revival, né? Sendo remodelado nas grandes mídias há um bom tempo. Houve um trabalho excelente dele em Superman e Lois, um trabalho ainda melhor no desenho animado My Adventures with Superman, e agora estamos tendo ele de volta em grande estilo nas telonas. Eu estou confiante aqui que o David Corenswet, ele está conseguindo passar a ideia de um cara comum que é o Superman, deixando ele mais relacionável e mais próximo de nós como público. Eu até compreendo que as pessoas possam estranhar as escolhas desse filme, né? O fato de ter muitos elementos, o fato de trabalhar com um certo estilo visual, com um certo tom, com certas escolhas de câmeras, mas ao mesmo tempo eu não considero isso um problema do filme. Eu considero isso um problema da indústria, porque eu de forma alguma acho estranho essas escolhas que o filme faz. Eu acho estranho Hollywood fazer uma série de filmes muito iguais, em formato, em linguagem, e aí aquele filme que é um pouco diferente ele estranha, mas ele não é em si estranho. E eu particularmente prefiro quando um filme, você percebe que tem ideias próprias, tem ideias de como construir a sua história, seja visualmente, seja no roteiro, do que simplesmente usar o mesmo modelo testado várias vezes, só porque foi um formato que deu certo, só porque você tem medo de que vão estranhar algo. E eu acho isso muito interessante. Assim como para Pacificador, faz muito sentido ele ter o espírito de um filme dos anos 80, o chamado filme de pai, envolvido em um mundo de coisas malucas e gibis, faz sentido para o Superman ser uma grande fantasia, pois na essência o Superman era isso. Era uma grande fantasia, eram as histórias mais malucas e insanas possíveis. E eu gosto como esse filme parece que ele está tentando resgatar isso, ao mesmo tempo que não se esquiva do fato da política no mundo atual. Pode ser que não seja seu gosto pessoal, o que ele está fazendo aqui e ali. Eu acho que é válido você dar uma chance, mesmo se você não seja um grande fã do diretor e nem goste do caminho que ele está tomando. Pode ser curioso, né? Pode ser uma experiência legal. É um projeto arriscado, mas ao mesmo tempo parece estar honrando elementos básicos do que tornam Superman o Superman e do que tornam quadrinhos e do que tornam a DC a DC. Mas enfim, ficamos por aqui. Até mais e falou!